Finalmente está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que trata da suspensão e prorrogação de empréstimos consignados para militares e pensionistas, tanto militares das Forças Armadas como os militares das Forças Policiais Estaduais e Bombeiros Estaduais. É isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta! Antes de mais nada, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram, @Augusto Leitão. E também temos o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. E faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu queria dizer que se por acaso deu tudo certo, já está disponível lá no Instagram da Comissão de Direito Militar da ABA, Rio de Janeiro, a live que fizemos ontem. Eu vou deixar aqui o perfil e deixar o link na descrição, @direitomilitar_ABA RJ. Lá nós tratamos da Lei 13.954, os 3 principais pontos. Dá uma passadinha lá. E que projeto de lei é esse? Estamos falando do projeto de lei 1918 de 2020, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu vinha trazendo aqui outros vídeos, decisões judiciais que eram afetas mais a aposentados, pensionistas do INSS, servidores estaduais, trabalhadores seletistas e empregados públicos, e muitas pessoas perguntavam, e os militares? E as pensionistas dos militares? Vai ser prorrogado automático? Se passar esse do INSS, vai ser prorrogado automático? Então, senhores, o administrador só pode fazer aquilo que a lei determina, ou seja, as Forças Armadas, as polícias estaduais só vão suspender empréstimos consignados se houver uma lei ou decisão judicial que assim determine. Do contrário, eles vão cumprir a lei vigente e os contratos que foram firmados entre as pessoas e as instituições financeiras. E o que é que diz esse projeto de lei? Vamos colocar na tela aí para a gente comentar? Vocês estão vendo aqui, projeto de lei número, está sem número, mas aqui na lateral a gente já vê, 1918 de 2020. O deputado que propôs esse projeto de lei é o deputado, o senhor Fábio Tradi, e o objeto desse projeto de lei está aqui. Autoriza, durante o período de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, que sejam suspensos os pagamentos de empréstimos consignados contratados por militares. Aí começam as perguntas, se são só os militares das Forças Armadas, se são também os militares das Forças Auxiliares, e as respostas a gente vai encontrar aqui. O artigo 1º nos diz aqui, ele menciona o decreto que trata da calamidade pública, e depois ele diz a quem se destina esse projeto de lei aqui. Artigo 1º. Durante o período de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, ficam suspensos os pagamentos de empréstimos consignados nos quais o consignante seja militar das Forças Armadas, de Polícia Militar e de Corpo de Bombeiros Militar. Para sermos bem técnicos, o artigo 1º não contemplou os brigadianos militares, que são lá do Rio Grande do Sul, porque lá não é polícia militar. Não é porque sou gaúcho, mas eu vejo isso como uma impropriedade que deve ser corrigida durante o processo legislativo. Aí nós vemos aqui uma pena o projeto de lei já não ter trazido a forma como as coisas deverão acontecer, se deverá ser suspenso por 3 meses, e esses 3 meses deverão ser acrescidos lá no final do contrato, porque nós teríamos suspensão de 3 meses e ao final uma prorrogação do contrato por 3 meses. Não delimita aqui se são 3 meses, se são 4, se é durante o período da pandemia apenas, se é até cessar a pandemia. Esse projeto de lei aqui, ele se limita a entregar para as instituições financeiras disciplinarem isso. Quer ver? Parágrafo 1º. Caberá às instituições financeiras concedentes de empréstimos a renegociação de seus termos, buscando o alongamento dos prazos originais e o pagamento por período similar
ao de duração do cancelamento. Ou seja, da forma que está aqui, entendo ser um pouco perigoso entregar justamente para as instituições financeiras regulamentar a forma que isso deve ser feito. Ele diz que deve buscar mais ou menos o mesmo prazo entre suspensão e prorrogação. Se suspender 3 meses, prorroga 3 meses. Se suspender 4 meses, prorroga 4 meses. Como eu falei antes, eu acabei analisando alguns desses projetos de lei, tanto na esfera federal como nas esferas dos estados, especialmente de Rio e São Paulo, e há alguns que detalham muito bem isso, trazendo inclusive um período de carência. Querem ver? Suspende por 3 meses e pode cobrar por mais 3 meses. Mas quando vão começar a cobrar esses 3 meses que foram suspensos? Aí tem alguns projetos que trazem 1 ano de carência, 3 anos de carência, ou que dizem que esses valores só poderão ser cobrados e acrescidos ao final do contrato. E entendo aqui que esse projeto de lei perdeu a oportunidade de ser um pouco mais detalhado e acabou entregando isso para as instituições financeiras. Mas ele assegurou aqui no parágrafo 2º, não haverá cobrança de taxas ou encargos, nem inscrição dos devedores em cadastro de inadimplentes. Muitos desses projetos de lei, tanto na esfera federal, tramitando na Câmara ou no Senado, como alguns que tramitam nos estados, alguns até já viraram lei, trazem essa vedação de incluir os inadimplentes em cadastros restritivos de crédito, como é o caso de SPC e Serasa. E ele fala que não haverá cobrança de taxas e encargos. Dos encargos nós podemos entender como multa, mas ele não assegurou expressamente que não haverá aumento de juros, por exemplo, ou que não haverá correção monetária. Muitos dos projetos de lei e leis já aprovadas consagram juros, multa e alguns deles até a correção monetária. A correção monetária é um pouco mais raro, mas temos alguns que inclusive contemplam a correção monetária. Primeiro ponto que eu tenho para dizer a você, assim como há pouco tempo eu não sabia, como até agora você também não sabia, muitas pessoas não sabem desse projeto de lei e por isso às vezes é que não há a mobilização necessária para aprovação. Então, para que os seus anseios cheguem até os deputados, as suas redes sociais, compartilhem esse vídeo, compartilhem nos grupos de WhatsApp de pensionistas, nos grupos de turma, para que isso chegue adiante, para que mais pessoas saibam que isso está tramitando, que os termos não são perfeitos, mas que é um começo, sim, para militares e pensionistas, tanto das Forças Armadas como das Forças Policiais dos Estados e Bombeiros Estaduais. Esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, já se inscreve aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos nosso perfil no Facebook e o meu perfil do Instagram, @Augusto Leitão. Visite nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br e dê uma passadinha lá para ver aquela live sobre a Lei 13.954 que está lá no Instagram, no perfil da Comissão de Direito Militar da ABRJ. O link está aqui na descrição. Na próxima quinta-feira, teremos a live da semana, às 21 horas, aqui no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Todos que puderem, fiquem em casa.